Fala, gente bonita, estamos iniciando aqui mais um TKCast oficial e hoje a casa tá cheia. Hoje não estamos somente eu, meu parceiro Guto e o convidado. Hoje são duas convidadas. Hoje vai estar legal, hein? Vou começar com meu parceiro. E aí, Guto, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês aqui. Grandes surpresas hoje. Gente, a minha chefa tá de volta. Olá. Olá, Paula, como é que tá? Tudo ok? Bom dia, tudo bem? Tá tudo ótimo. E hoje eu trago para vocês a pessoa que cuida do meu filho, gente. A pessoa incrível que fez com que meu filho entendesse que é para sentar, que é para levantar. Volto a falar, sou Paula Azevedo, mãe atípica, mãe do João e da Laura, ambos com autismo. E hoje a gente traz aqui uma convidada incrível, que já mudou a história da nossa família. Legal, e a convidada incrível que mudou a história dessa família, a protagonista do episódio de hoje é a Melissa. Olá, Melissa, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada, Paula, obrigada, Guto, obrigada por todos os créditos, né? Mas eu tenho que acreditar também a minha equipe, o Nada Rancho Camará, todos os profissionais envolvidos. A gente é um pontinho em toda a constelação aí que eu tenho certeza que está ajudando muito o João e muitas outras crianças que a gente atende lá. Muito legal, gente. Não posso esquecer que a Adriana tá aí, viu? A Adriana tá ali na contenção. E vamos lá, bora lá. Melissa, vamos começar por você, hein? Tá bom? Eu quero saber quem é a Melissa. Não precisa ser tão específica, mas de onde você vem, como começou a sua história e tudo mais. Olha, eu sou de São Paulo, a minha família é de São Paulo, e meu pai é aqui de Sorocaba. A gente sempre teve uma ligação muito forte com a cidade e também muito forte com o sítio, que é onde a gente mora hoje. Né? A propriedade está na família há mais de 40 anos e a gente sempre teve uma ligação muito forte com cavalos. Né? E em vista disso, eu fui fazer veterinária, a minha mãe psicóloga formada, e começou a atuar primeiro em psicologia hospitalar, depois ela veio aqui para Sorocaba, a gente se mudou de São Paulo para cá, e ela começou na verdade a trabalhar com ecoterapia ainda na cavalaria. Né? A cavalaria tinha um projeto gratuito e ela era voluntária lá. Só que esse projeto foi acabando. Né, por motivos administrativos, da cavalaria, enfim, o projeto acabou. E aí ela percebeu que ficou uma demanda de pessoas que precisavam do atendimento e não tinham onde ser atendidas. Né? Então eles iniciaram o que hoje é o Centro de Ecoterapia Rancho Cambará. Em 2007 eles abriram a empresa e a gente tinha o negócio, tinha as instalações e não tinha público, porque as pessoas que eram atendidas lá eram atendidas gratuitamente, né? Então eram famílias em vulnerabilidade social. Então o que eles fizeram? Meu pai começou a dar aula de equitação no sábado, só que em vez de pedir o pagamento pela aula, eles pediam que as pessoas adotassem uma pessoa que não podia pagar pela ecoterapia. Que legal. Então esse dinheiro era todo convertido na época era a empresa ainda, era uma coisa mais caseira até, né? E esse dinheiro era todo convertido para pagar por quem não podia pagar. Né? Então elas começaram a atender dessa forma e o negócio foi crescendo, vieram convênios, vieram o SUS, veio praticantes particulares, né? E essa associação, hoje é uma associação formalizada, sem fins lucrativos, ela tem em conjunto com a empresa. Então a gente tem toda essa parte do particular. E também continuamos atendendo famílias que não conseguem pagar pelos atendimentos através dessa associação. São alguns empresários parceiros que ajudam a gente aí. Que mensagem. Sensacional. Às vezes o pessoal está ouvindo aqui a gente e eles não sabem direito o que é ecoterapia. O que é a ecoterapia? A ecoterapia. A ecoterapia ela é um método terapêutico e também educacional que vai utilizar o cavalo como principal recurso, tá? Então, hoje a gente tem uma lei no Brasil que estabelece o que é a ecoterapia, é a Lei 13.830, de 2019, que estabelece que a gente precisa de um psicólogo e um fisioterapeuta e o equitador, no mínimo, para a gente ter uma equipe de ecoterapia funcionando. Tá? E através do cavalo a gente vai trabalhando toda a demanda de forma holística. Como a gente tem o fisioterapeuta e o psicólogo dentro da mesma equipe, nós vamos trabalhando ao mesmo tempo, tanto a parte física quanto as características emocionais, cognitivas daquela pessoa que está ali. Tudo através do cavalo, sempre usando o cavalo. Sensacional. Depois eu vou contar uma história linda que eu tenho com o cavalo.
Mas tem que ser depois. Vou primeiro para as temas. Paulo, tem alguma pergunta? Hoje nós vamos encher a Melissa de perguntas. Sim, a verdade é que eu ouvi aqui a Melissa contando, né, um pouco da história, mas a história em si da Melissa, ela é muito bonita. Porque a Melissa, ela já teve, né, a oportunidade de não estar no rancho. Então conta pra gente, por favor, como é que foi essa coisa tão maravilhosa que você me contou naquele dia, que me encantou ainda mais, né, pela história em si do rancho, que já é muito linda quando a gente vê ali a escolha do pai e da mãe da Melissa. Mas a Melissa também tem uma escolha pelo rancho muito bonita e que é uma renúncia, de repente, daquilo que ela tinha projetado, né, para a própria vida, para esse chamado tão bonito que eles têm enquanto família. Paula, é bacana recordar essa história, porque às vezes a gente tem, como você falou, eu projetei algumas coisas, mas a vida realmente leva a gente por caminhos que a gente não esperava, né? Mesmo a empresa já estando funcionando há um bom tempo, eu fui fazer veterinária. Eu sempre gostei muito de bicho, de cavalo, porco, galinha, papagaio, tudo comigo. Cachorro, gato, adoro. E fui fazer veterinária. Na veterinária, eu me encantei, na verdade, por produção animal. A minha área de especialização é suinocultura. Eu tenho mestrado nessa área. E, terminando o mestrado, fui trabalhar para uma empresa que fazia consultoria técnica para granjas no sul de São Paulo e norte do Paraná. Essa era a minha região. Então eu viajava muito, atendia muitos suinocultores ali e tudo. E eu prestei um concurso público para a Emater no Paraná. A Emater é uma empresa pública fantástica que trabalha com extensão rural. Então ela é focada nos pequenos produtores para levar conhecimento e tecnologia para os pequenos produtores. E eu adorava essa parte, era o que eu queria fazer de coração. Então, prestei o concurso público, passei e fiquei muito feliz. Só que o concurso público às vezes enrola, né? Você passa hoje para assumir daqui a alguns anos. Estava trabalhando nessa empresa tranquilo. E o concurso foi progredindo, chegou naquela fase de escolher cidade para a gente trabalhar e tal, e eu empolgada com a nova, né, proposta. E aí a empresa que eu trabalhava me chamou. Éramos 2 profissionais dividindo a região. E aí eles me chamaram e falaram assim, olha, a gente está passando por uma reestruturação e a gente vai ficar com um profissional só. E a gente escolheu você. Então, nós vamos demitir o nosso outro colaborador. Aí eu olhei para eles e falei assim, olha, eu passei no concurso público e a minha intenção é assumir o cargo. Eu não vou assumir um compromisso com vocês, que eu sei que eu não posso dar conta. Aí eles falaram assim, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, mas a nossa decisão tem que ser racional pela empresa, então você está demitido. Obrigada. Bye, bye. Enfim, coisas da vida, gente. Tem que ser honesta, tem que ser sincera. Eu não sabia que eu não ia ficar. E aí eu não tinha nem o concurso nem o emprego. Voltei para Sorocaba e meu rancho estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. A empresa estava difícil. Eram tempos difíceis. E aí a minha mãe precisando de ajuda, eu fui ajudá-la com o conhecimento de administração rural que eu tinha da faculdade, do mestrado inclusive. E aí começamos, a empresa começou a vislumbrar ali uma possibilidade de começar a pagar umas dívidas, sair do sufoco e tal, e a coisa foi crescendo. 1 ano e alguns meses depois o Paraná me chamou para assumir. Eu tinha que tomar novamente uma decisão, né? Se eu voltava para a veterinária ou ficava aqui no rancho. Só que eu já tinha me apaixonado pela ecoterapia, né? por tudo que esse campo maravilhoso da psicologia oferece. E aí eu decidi não ir para o Paraná, ficar aqui e começar outra faculdade. Eu comecei um curso de psicologia e acabei de me formar agora no final de 2022, né? E foi trocar de profissão, mas o chamado da vida que a gente não prevê, que, né, os caminhos que a gente não escolhe, mas que escolhem a gente. Sensacional. E é um negócio muito legal isso que você está falando, porque a gente fala muito aqui de chamado, né? E o chamado é uma coisa que a gente compreende de forma muito clara. Não é a gente que escolhe, é ele que escolhe a gente, né? E quando você fala sobre isso, hoje você vê a ecoterapia como um chamado para você? Sim, para mim a ecoterapia é um chamado.
né? Tanto a minha esposa sempre, quando eu decidi mudar de área, ela sempre me apoiou muito, até financeiramente foi ela que deu todo o suporte que eu precisava para sair de uma profissão, migrar para outra. Não é uma coisa fácil, né, muita gente de fazer, mas ela sempre me deu todo o suporte e ela perguntou, né, se não fosse a ecoterapia, seria outra coisa? Já que você está mudando de profissão, vamos abrir, né, expandir, abrir o leque. E daí eu disse para ela, não, é o chamado, é a ecoterapia. Ela que está, né, eu quero dedicar minha vida para isso, né, minha vida profissional. E ela trabalha com você, não? Ela trabalha alguns dias da semana comigo, ela é fisioterapeuta também, ela trabalha em outra empresa e alguns dias da semana ela trabalha lá no Rush com a gente. Legal.